Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Olá, queridos, novamente temos a alegria de estarmos juntos, meditando mais uma vez sobre a carta do nosso querido Papa Bento XVI, Papa Emérito da Santa Igreja Católica, onde ele vai nos falar sobre ser salvos pela esperança. Na última vez que nos encontramos, meditávamos sobre o juízo, sobre o céu e sobre o purgatório. E nós vamos continuar meditando um pouco mais sobre o juízo e o purgatório. São realidades da nossa fé. Em algum tempo, na igreja, foram chamados os novíssimos, porém continuam sendo os novíssimos. Ou seja, são temas que nos levam a meditar em profundidade a respeito da nossa missão, da nossa vocação, da nossa identidade cristã e da orientação que temos também a respeito da eternidade. E como esse olhar para a eternidade nos ajuda a fazermos decisões melhores, mais qualitativas, mais cristãs também na nossa temporalidade, ou seja, nas nossas relações aqui e agora. Então vamos continuar com o número 47. O Papa vai dizer: alguns teólogos recentemente são do parecer que o fogo que simultaneamente queima e salva é o próprio Cristo, o juiz e salvador. O encontro com ele é o ato decisivo do juízo. Ante o seu olhar funde-se toda a falsidade. É o encontro com ele que, queimando-nos, nos transforma e liberta, para nos tornar verdadeiramente nós mesmos. As coisas edificadas durante a vida podem então revelar-se palha seca, pura fanfarronice e desmoronar-se. Que maravilha! Ver aqui que Cristo é esse próprio fogo, Cristo é esse próprio juízo, Cristo é aquele que nos purifica de tudo aquilo que não tem solidez em nossa própria vida, de tudo aquilo que possa ser superficial e que talvez tenhamos edificado a nossa vida sobre coisas artificiais, superficiais. Por isso que o encontro com Cristo é um encontro determinante, é um encontro vital, é um encontro decisivo da nossa história. E continua o Papa: as coisas edificadas durante a vida podem então revelar-se palha seca, pura fanfarronice e desmoronar-se. Porém, na dor deste encontro, em que o impuro e o nocivo do nosso ser se tornam evidentes, está a salvação. O seu olhar, o toque do seu coração, cura-nos através de uma transformação certamente dolorosa, como pelo fogo. Contudo, é uma dor feliz em que o poder santo do seu amor nos penetra como chama, consentindo-nos no final sermos totalmente nós mesmos e por isso mesmo totalmente de Deus. Olha só que maravilhoso! O Papa vai colocando aqui que o olhar de Cristo, o toque de Cristo cura-nos através de uma transformação certamente dolorosa, como pelo fogo. É isso que o Espírito produz na nossa alma. Quando o Espírito Santo investe na nossa alma, ele investe nos purificando, nos tocando, nos transformando. Pode ser doloroso, sim, mas é vital. Pode ser doloroso, sim, mas é salvífico. É assim que Deus age. Às vezes é bonito ver e encontrar pessoas que choram quando começam a tomar consciência do grande amor de Deus. Pessoas que facilmente derramam lágrimas.
onde nós podemos já verificar talvez o dom das lágrimas no coração dessas pessoas, e elas quebrantadas querem se voltar ao Senhor, querem amar mais o Senhor, querem se entregar mais ao Senhor. É maravilhoso perceber isso. Como que Deus, como um fogo devorador, vai nos tocando, vai nos movendo, vai nos fazendo sermos transformados pela sua graça, pela sua presença, pelo seu amor. Assim Deus age. São Paulo dizia: o amor de Cristo nos pressiona, nos constrange. É esse amor verdadeiramente que nos toca e que faz arder em nós o desejo também de uma vida nova, o desejo por uma vida renovada. Mas continuemos. Deste modo, torna-se evidente também a compenetração entre justiça e graça. O nosso modo de viver não é irrelevante, mas a nossa sujeira não nos mancha para sempre. E ao menos continuamos inclinados, ou melhor, se ao menos continuamos inclinados para Cristo, para a verdade e para o amor. No fim de contas, esta sujeira já foi queimada na paixão de Cristo. No momento do juízo, experimentamos e acolhemos este prevalecer do seu amor sobre todo o mal no mundo e em nós. A dor do amor torna-se a nossa salvação e a nossa alegria. É claro que a duração deste queimar que transforma não a podemos calcular com as medidas de cronometragem deste mundo. O momento transformador deste encontro escapa à cronometragem terrena. É tempo do coração, tempo da passagem à comunhão com Deus no corpo de Cristo. Que maravilhoso ver aqui como o Papa começa a apresentar um pouco a respeito deste tempo da purificação. Sabemos que o juízo de Deus, assim como o purgatório, de modo específico, o purgatório não é simplesmente um período, um tempo em que em nenhum lugar nós ficamos passando por uma determinada situação. Purgatório é um estado em que a alma está se preparando para o encontro definitivo com Deus. É claro, aqui, irmãos, é necessário nós percebermos, se você acompanhou as meditações passadas, o Papa está tentando trazer o melhor que existe da nossa fé para nos apresentar com um olhar renovado realidades que são multisseculares, verdades que são multisseculares da nossa fé. E é uma verdade esse estado intermediário em que Deus está purificando a alma, em que Deus está preparando a alma para esse encontro definitivo, aonde as nossas misérias estão sendo destruídas no amor de Deus. Então, o purgatório é esse estado. É claro que nós, às vezes, temos dificuldade de explicar isso. Por quê? Porque a nossa mente funciona a partir das categorias de espaço e de tempo. E de uma forma pedagógica de explicar não há problema nenhum. Mas as realidades da fé, elas transcendem, elas se explicam, elas muitas vezes são ilustradas com essas categorias, mas elas transcendem essas mesmas categorias. E é isso que o Papa está colocando de maneira claríssima para nós. E ele continua: o juízo de Deus é esperança, quer porque é justiça, quer porque é graça. Se fosse somente graça que torna irrelevante tudo que é terreno,
Deus ficar-nos-ia devedor da resposta à pergunta acerca da justiça. Pergunta que se nos apresenta decisiva diante da história e do mesmo Deus. E se fosse pura justiça, o juízo, em definitivo, poderia ser para todos nós um motivo de temor. A encarnação de Deus em Cristo uniu de tal modo à outra o juízo e a graça que a justiça ficou estabelecida com firmeza. Todos nós cuidamos da nossa salvação com temor e tremor. Apesar de tudo, a graça permite-nos a todos nós esperar e caminhar cheios de confiança ao encontro do juiz, que conhecemos como nosso advogado, o Paráclito. Então o Papa aproxima essas duas realidades, a graça e a justiça. É importante considerar essas duas coisas. É claro que Deus nos dá a sua graça. É claro que Deus nos concede a sua graça, a graça do seu amor, a graça da sua salvação, a graça da vida nele, da sua vida agindo na nossa vida. Mas é preciso também contemplar a justiça de Deus, ou seja, perceber que na justiça de Deus, ou a respeito da justiça de Deus, Deus está sempre nos convocando a sermos agradáveis a Ele, a vivermos uma vida agradável a Ele, mesmo diante de situações que provem também a nossa paciência, que provem também as nossas decisões mais profundas do nosso coração. Por isso que olharmos para os santos, nós percebemos o quê? Que eles testemunharam esse amor a Deus buscando ser justos em situações que aparentemente e que verdadeiramente eram justas também. Mas eles não permitiam que aquelas situações os desconfigurassem, mas eles permaneciam fiéis no amor que guardavam, que alimentavam, que nutriam para com Cristo no seu interior. Então precisamos também estarmos atentos à justiça de Deus. Que não é simplesmente pensarmos no momento em que Deus irá estabelecer um tribunal para nos julgar, mas pensarmos antes de tudo que é preciso dar a Deus o que é de Deus, entregar a Deus o que é de Deus. E nós somos de Deus, nós nascemos para Deus, a nossa existência foi dada por Deus e não há nada mais justo do que devolver, entregar a Ele aquilo que nós mesmos somos. E aí nos tornamos pessoas agradáveis a Deus. E aí a justiça de Deus opera em nós, nos tornando pessoas justas. O que é o homem justo? Senão aquele que busca ser agradável a Deus, mesmo a despeito dos riscos que ele vive de ser incompreendido, de ser perseguido, de ser criticado, porém ele tem no coração a certeza de que seu intuito principal é agradar ao coração de Deus. E o Papa termina: apesar de tudo, a graça permite-nos a todos esperar e caminhar cheios de confiança ao encontro do justo juiz, que conhecemos como nosso advogado, Paráclitos, o nosso auxiliador. Que esse mesmo Paráclito, que esse mesmo justo juiz, que esse Deus unitrino nos ajude no caminho que estamos fazendo, no percurso que estamos fazendo, a nos deixarmos purificar, a nos deixarmos moldar pela sua graça, a permitirmos com que a força purificadora do seu amor comece a agir em nós aqui, comece a agir em nós a partir do nosso coração, para que as nossas decisões, as nossas escolhas sejam realmente frutíferas, produzam frutos de salvação para nós, para aqueles que estão à nossa volta.
Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe, te fortaleça no seu caminho, na sua entrega, na sua decisão por Ele. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.